Você já sentiu como se estivesse parado diante de um abismo, sem saber se deve avançar ou recuar? Como se todas as portas se fechassem ao mesmo tempo e o silêncio de Deus ecoasse mais alto que qualquer resposta? Talvez você esteja exatamente nesse momento agora se perguntando: o que eu faço com a minha vida? Porque tudo parece tão confuso. Se essa pergunta tem queimado dentro de você, você não sabe o que fazer agora, então essa palavra é para você. Porque Deus te diz hoje: eu te darei sabedoria e mudarei o teu caminho. E Ele está prestes a revelar algo que pode mudar tudo. Sim, há algo oculto por trás dessa fase que você está enfrentando e você vai entender o porquê. Mas não apenas entender, você vai sentir no mais profundo da sua alma que esta mensagem chegou como resposta direta às suas orações silenciosas. Porque o que será revelado aqui não é um conselho humano, é direção divina. Imagine por um instante que Jesus está se aproximando de você no meio da tempestade. Ele olha nos seus olhos com amor e firmeza e diz: você não precisa mais se perder nesse caminho. Eu vou te mostrar por onde andar. Essa promessa não é para alguém distante, é para você. Não é coincidência você estar aqui. Poucas pessoas têm acesso a esse tipo de revelação. Muitos vivem a vida inteira buscando sentido, mas apenas alguns escutam quando o céu decide falar. E hoje, o céu escolheu falar com você. Há uma sabedoria que não vem da lógica, vem do Espírito. E essa sabedoria não apenas traz paz, ela transforma destinos. Ela muda caminhos. Se você sente que chegou ao fim das suas forças, se tudo dentro de você grita por direção, então preste muita atenção, porque o que será dito nas próximas palavras pode se tornar o divisor de águas da sua jornada. Existe uma verdade que foi mantida escondida, um segredo espiritual que pode romper as correntes da dúvida, da confusão, da estagnação. Mas antes de revelar, você precisa entender que Jesus está chamando você para mais perto. Porque esta não é apenas uma mensagem, é um reencontro com o propósito. Prepare-se, não se distraia. O que você vai ouvir é algo que muitos desejariam ter escutado no momento certo, mas você está recebendo exatamente quando mais precisa. Respire fundo e abra seu coração, porque o que está prestes a acontecer aqui não é apenas mais um vídeo, é um momento sagrado. Se você está assistindo isso, não foi por acaso. Jesus te trouxe até essa mensagem porque há algo que Ele quer profundamente falar ao seu coração. Você sente isso? Aquela sensação no peito, aquele calor leve que parece tocar a alma? É o Espírito Santo se movendo. Você está em um lugar seguro. Aqui neste canal, você faz parte de uma comunidade de fé viva, onde ninguém caminha sozinho. Aqui você encontra direção, consolo e palavras que curam. Por isso, se você deseja continuar recebendo mensagens que alimentam sua fé e te aproximam de Jesus, inscreva-se. É aqui que você vai encontrar o que tanto procurava. E se esta palavra já começou a tocar seu coração, curta o vídeo. Esse simples gesto pode fazer essa mensagem alcançar outras pessoas que, assim como você, estão buscando respostas, clamando por cura e libertação. Quando você curte, você evangeliza. Você se torna canal de bênção na vida de alguém que talvez esteja a um passo do desespero. E agora, comente. Mas comente com fé. Escreva nos comentários: Jesus, eu recebo tua sabedoria e entrego o meu caminho em tuas mãos. Não tenha medo de declarar. Não tenha vergonha de expor sua fé. Porque sua declaração pode quebrar cadeias espirituais. Pode ser o início de algo novo. E antes de seguir, preste atenção. Jesus revelou algo muito importante sobre essa situação. Algo que muda tudo. E você precisa ouvir isso antes de sair desse vídeo. O que será revelado não é apenas uma resposta, é uma chave espiritual. Então fique até o fim. Não permita que nada te distraia. O que está por vir pode ser o sinal que você tanto pediu. Prepare seu espírito. A voz de Deus vai ecoar dentro de você. Jacó se aproxima.
o suor frio escorrendo pelas costas, o medo queimando no peito, porque cada passo o leva mais perto do irmão que um dia traiu. O horizonte se abre diante dele com paisagens que carregam lembranças pesadas. A terra que um dia deixou fugindo, as palavras de ira, a ameaça de morte, o olhar de Esaú ferido por trás da última porta que se fechou entre eles. Não há multidão ali, mas Jacó sente o peso de cada mentira, cada engano, cada estratégia venenosa usada para tomar a bênção que não lhe pertencia. Agora, depois de anos, ele caminha esgotado por dentro, carregando o remorso como uma pedra que não larga do peito. Os servos, inquietos, sussurram atrás dele, pois todos conhecem a fama de Esaú, o caçador forte, o homem marcado pela perda. Jacó parou, respirou fundo e, com as pernas trêmulas, se lança ao chão 7 vezes antes do irmão. Ele não sabe o que esperar. Perdão ou vingança, abraço ou lâmina. Esaú avança, o coração batendo forte, mas sem armas, apenas lágrimas nos olhos. Ele enxerga o irmão mais novo curvado, vulnerável, pequeno diante da culpa e da própria história. Ninguém poderia prever o que se segue. Gênesis 33:4 ecoa ali com todo o seu poder. E Esaú correu ao seu encontro, abraçou-o e choraram. Não há perguntas, não há acusações, apenas o abraço apertado, lágrimas de ambos, o tempo parado enquanto as feridas antigas começam a ser lavadas pelo pranto dos dois. 2 homens maduros, cicatrizes expostas, as mãos entrelaçadas na reconciliação que parecia impossível. O momento é tão profundo que corta mais fundo que qualquer espada. É realmente possível recomeçar depois de tanto erro? A cena é de tremor, inesperada, disruptiva. Jacó, que sempre buscou controlar o caminho, descobre ali algo que nenhum plano humano pode produzir: a restauração de Deus. Talvez você hoje carregue o mesmo remorso, o peso de ter ferido quem amava, de ter destruído pontes que agora parecem irrecuperáveis. Quantas noites você já perdeu, revivendo palavras ditas no calor da raiva, atitudes que hoje gostaria de apagar da história? E se eu te dissesse que sabedoria para reescrever sua própria jornada não está nos métodos do mundo, mas na entrega sincera do seu erro a Deus, que anuncia: hoje eu te darei sabedoria e mudarei o teu caminho. O que mais assombra Jacó e tantos outros como ele não é o medo do irmão, mas a vergonha de si mesmo. Ele sabe que falhou de forma irremediável ao enganar aquele a quem deveria proteger, ao buscar atalhos em vez de confiar no tempo de Deus. Da mesma maneira, talvez você se pergunte se há perdão para quem já destruiu laços tão valiosos. A resposta de Deus hoje é radical e contracultural. Sim, existe. Não é o tempo que cura, mas o agir sobrenatural do Senhor que transforma. É Ele quem desenha novos encontros, sara feridas, junta as peças quebradas em algo ainda mais belo do que antes. Pergunte-se: quantas vezes você já quis voltar atrás, mas não sabia nem por onde começar? O remorso paralisa. Ele faz do passado uma prisão e do futuro um deserto vazio. E é aí que a promessa divina te alcança. Não é com condenação, mas com graça. Porque se Jacó, depois de anos fugindo do próprio erro, pôde ser surpreendido por um abraço, como não crer que essa mesma restauração pode visitar sua casa, sua família, seus relacionamentos hoje? Muitos dizem que tempo apaga tudo, mas e se eu te dissesse que o tempo apenas esconde, enquanto o perdão revela e liberta? Que a verdadeira transformação vem quando você se rende ao processo divino de cura e reconciliação? Os olhos de Esaú não veem o rival, mas o irmão. O abraço é resposta à oração silenciosa de Jacó, à madrugada de luta e lágrimas, ao desespero de quem não sabia mais o que fazer. Deus intervém quando a lógica humana acaba. E isso é a essência da sabedoria revelada em momentos cruciais. Talvez hoje o Senhor esteja guiando você a dar o primeiro passo, a buscar aquele abraço que parece impossível,
a liberar ou pedir perdão, sem saber qual será a resposta. Isso não é fraqueza, é coragem celestial. É navegar por um caminho que só Deus pode abrir. Você não sabe o que fazer agora? Esse é exatamente o ponto onde o Altíssimo gosta de agir, porque aí o controle não está mais em suas mãos, mas nas dele. Você já reparou como muitas vezes a culpa parece maior do que qualquer outra emoção, como se ela gritasse que seu valor está selado pelo erro cometido? É mentira. Veja, Jacó, antes chamado de usurpador, depois desse encontro é visto como Israel, o nome da promessa, do novo caminho. Quando você se rende, Deus muda não só sua trajetória, mas sua identidade. Ele não nega o passado, mas usa cada fragmento para construir uma história que glorifique seu nome. Isso não é autoajuda nem positividade vazia, é redenção sobrenatural. É ajuste de rota escrito pelo Criador dos céus. Se há algo que ninguém te contou, é que coragem para encarar quem você feriu não é fruto do seu esforço, mas do Espírito de Deus impulsionando você. O remorso quer te paralisar, mas o Senhor deseja te levantar. Não acredite na mentira que diz que já é tarde demais, que o dano é definitivo. Escreva nos comentários como um clamor de fé viva: eu escolho recomeçar com Deus. Declare publicamente que você deseja essa sabedoria do alto, essa restauração que só Jesus pode operar. Porque cada testemunho inicia aqui, com uma decisão íntima e corajosa de confiar que Deus ainda pode mudar seu caminho. Mas não pense que essa é apenas uma lição de perdão horizontal. O que há de mais poderoso nessa história é a reviravolta que só o céu preparou. Jacó encontra não só o irmão, mas sua própria paz. Ele descobre que seu maior inimigo não era Esaú, mas o pânico de nunca mais ser aceito, nunca mais se sentir digno. Consegue sentir como essa dinâmica ecoa em sua própria vida? Quantas vezes o medo do julgamento, da rejeição, te impede de buscar reconciliação? É aí que o Altíssimo invade a narrativa e mostra que o impossível acontece quando você se humilha e confia. E não se engane, sabedoria para restaurar não significa esquecer o que foi feito. Significa olhar para trás e enxergar o milagre da cura acontecendo nas rachaduras da alma, construir algo novo onde só havia ruína. Naquela manhã decisiva, entre lágrimas e abraços, Jacó e Esaú dão ao mundo a prova viva de que os caminhos podem ser transformados, que o sobrenatural invade destinos marcados pela dor. Você está disposto a permitir que o autor da vida reescreva sua história? Mas isso não é tudo. Algo ainda mais profundo está reservado para quem ousa dar o passo de volta, para quem acredita que o passado, nas mãos de Deus, se torna matéria-prima de milagres. Aguarde, porque a próxima virada divina pode ser justamente aquela que faltava para sua libertação interior. Os barcos balançam levemente sobre as águas frias do mar da Galileia. A noite já tinha se despedido e um facho dourado anunciava um novo dia. Mas para Pedro e seus companheiros, esse amanhecer não trazia alívio, apenas o peso do cansaço acumulado. As mãos calejadas, cheias de cortes e marcas do trabalho árduo, estavam vazias. Rede após rede lançada, cada tentativa parecia confirmar o fracasso. Um silêncio frustrante pairava sobre o barco, enquanto os outros pescadores evitavam se encarar. Era como se a própria água do lago, acostumada a devolver vida em forma de peixes, tivesse secado para Pedro. Quantas noites acordado, quantos planos traçados, e tudo o que restava era a sensação de inadequação, como se uma nuvem cinzenta tivesse posado sobre sua cabeça e o fizesse questionar sua identidade, seu valor, sua capacidade de prover, de acertar, de ser útil. Talvez você, assim como Pedro naquela margem, tenha sentido a alma esmagada sob o peso dos recomeços que não vingam, das investidas que só aumentam a sensação de fracasso. Naquele instante, Jesus surge,
Não com promessas vazias, não com discursos de autoajuda, mas com uma direção específica e inesperada. Ele diz: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Lucas 5:4. Mas Pedro, exausto, não esconde a derrota. Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Lucas 5:5. E é exatamente aí, nesse lugar de exaustão e rendição, que o milagre se manifesta. O texto relata: e fazendo assim, apanharam grande quantidade de peixes, e a rede começava a se romper. Lucas 5:6. De repente, aquilo que parecia impossível se torna real. O barco, que antes era sinônimo de frustração, agora se curva pelo peso dos peixes. O cenário muda, não porque Pedro aprimorou sua técnica, mas porque ele decidiu confiar em uma direção sobrenatural. Quantas vezes a vida nos coloca à margem de nossas próprias limitações? A sensação de repetição, do fracasso, de investir em projetos, relacionamentos, sonhos e tudo terminar em decepção pode ser esmagadora. O mundo facilmente aponta o dedo. Você não é bom o suficiente. Você nunca vai conseguir. Essa é sua sina. Mas existe um segredo oculto nessas madrugadas solitárias. Os céus contemplam cada lágrima, cada tentativa frustrada, cada clamor silencioso de quem não sabe mais o que fazer. Deus te diz hoje: quando toda a sabedoria humana parece insuficiente, é nesse território de rendição que a verdadeira sabedoria divina se manifesta. E ela é sempre capaz de transformar os caminhos mais áridos em estradas inesperadas de abundância. É chocante como a maior virada da vida de Pedro acontece quando ele já não espera mais nada de bom. Isso confronta tudo o que nos ensinaram sobre força de vontade e persistência humana. Porque ali não era mais sobre Pedro, era sobre confiar em algo maior. Talvez você tenha sido ensinado a nunca desistir, a se esforçar até o fim. Mas e se a sabedoria para mudar seu caminho não estiver em fazer mais do mesmo, mas em escutar uma voz diferente? Muitos insistem em buscar resultados usando as mesmas estratégias, esperando milagres das próprias mãos. Mas e se, na verdade, Deus está te dizendo hoje: confia, faz de um jeito diferente, mesmo que pareça ilógico, mesmo que o cansaço grite dentro de você? Essa passagem não é só sobre pescar peixes, é sobre resgatar o propósito, sobre reencontrar a confiança, sobre aceitar que você não precisa caminhar sozinho, afundado nos próprios fracassos. Quando Jesus fala, algo se quebra dentro do ciclo de derrota. A palavra dele não é só informação, ela é transformação. É um convite direto. Você está cansado? Está com medo de tentar de novo, achando que tudo sempre vai falhar? Talvez a resposta, a mudança radical, não dependa do seu esforço, mas da sua capacidade de ouvir e obedecer. Deus promete sabedoria para quem já não sabe mais o que fazer e garante: lancem a rede outra vez. Isso desafia a lógica, mas é assim que os milagres rompem a rotina dos desanimados. Você já reparou como é fácil acreditar que a existência se resume a ciclos de derrota? Quantas vezes você foi tentado a desistir porque todas as evidências apontavam para o fracasso? E se te disseram que isso era destino ou que era falta de fé sua, saiba que essa não é a voz do céu. Jesus não te condena pelo cansaço, ele não ignora suas noites em claro. Mais do que isso, ele se posiciona ao teu lado, pronto para te dar uma direção nova, para mudar teu caminho quando tudo parece repetição da dor. Não se trata de merecimento, trata-se de confiar na direção dele, mesmo quando tudo já foi tentado e só resta o desejo de largar tudo. Hoje, você precisa ouvir: não é o fim. Enquanto houver uma palavra de Jesus, há possibilidade de transformação. Aquilo que para os outros é rotina de fracasso, para Deus é terreno fértil para o inesperado. O segredo
sensibilidade para parar de lutar sozinho, humildade para admitir que as próprias estratégias não bastam, coragem para obedecer mesmo sem entender, mesmo sem forças, apenas porque Ele mandou. E quando isso acontece, a abundância que rompe as redes não é só provisão material, mas restauração da esperança, renovação do ânimo, resgate do seu propósito mais profundo. A pergunta que fica é: você está disposto a lançar mais uma vez as redes, não na sua lógica, mas debaixo da palavra daquele que muda toda a história? Talvez seja justamente agora, no auge do cansaço, onde a sabedoria de Deus quer se manifestar. Talvez a grande virada da sua vida não dependa de mais força, de mais esforço, mas de um passo de obediência contra toda lógica humana. Será que você se permite crer nisso? Ou vai decidir carregar para sempre o rótulo de quem quase conseguiu, mas desistiu antes da intervenção divina? Se você já se sentiu como Pedro, derrotado, pronto para desistir, mas ainda assim ouviu uma voz suave dizendo: tenta mais uma vez, escreva nos comentários: mesmo cansado eu confio. Declare isso como posição de fé e de coragem. Faça desse simples gesto um ato de entrega de quem escolhe não viver mais sob o rótulo do fracasso, mas sob a promessa de que Deus guia, ensina e muda caminhos. Você está pronto para lançar de novo sua esperança, não porque você sabe o que fazer, mas porque Ele prometeu sabedoria e uma virada sobrenatural. Isso pode ser tudo o que separa a tua dor de um milagre que vai estremecer as estruturas do teu futuro. Mas existe algo ainda mais surpreendente sobre esse momento de virada. Uma verdade pouco falada, mas que pode transformar completamente a maneira como você enxerga cada noite de esforço e cada manhã frustrada. Prepare-se, pois o que está para ser revelado ultrapassa tudo o que os fracassos já tentaram apagar em você. Envolto em trapos, afastado do convívio humano, o leproso observava de longe a vida que corria lá fora. As risadas das crianças não alcançavam seus ouvidos, e as conversas sussurradas ao entardecer eram apenas memórias distantes de um tempo em que ele tinha nome, rosto, dignidade. A doença não lhe corroía apenas a pele, mas a esperança, o valor próprio, a possibilidade de ser aceito. Cada tentativa de aproximação do povoado era recebida com pedras imaginárias, olhares de repulsa, gestos que diziam muito mais do que as palavras jamais ousariam expressar. Afinal, aos olhos dos homens, ele se tornou problema, maldição, alguém impuro que deveria ser esquecido. Quantos de nós, mesmo sem lepra, carregamos hoje as marcas invisíveis da rejeição e da exclusão? Quantos já ouviram, em silêncio, o eco de "não pertenço, não sou digno, não sirvo para nada"? É nesse abismo de desvalorização, nesse deserto de pertencimento, que muitos clamam: "Você não sabe o que fazer agora". Sentimos o peso das circunstâncias esmagando o peito, a vergonha estampando o rosto, como se a sociedade nos empurrasse para fora do convívio, para fora dos planos, para fora da esperança. E no fundo surge uma pergunta incômoda: será que até mesmo Deus virou o rosto? Ou será que no silêncio da nossa exclusão, Ele prepara algo inimaginável? Naquele dia, quando Jesus atravessava a vila, o leproso não se conteve. Rompeu a barreira do medo e do protocolo, e mesmo arriscando tudo, lançou-se aos pés do Mestre. "Senhor, se quiseres, podes purificar-me", murmurou, a voz embargada pelo choro que carregava anos de dor acumulada. Todos recuaram, escandalizados. Nenhum rabino, líder ou amigo ousaria chegar perto. Mas aquele homem, marcado pelo abandono e pela vergonha, ousou clamar por algo além da cura física. Ele desejava ser visto, ouvido, tocado. A exclusão, afinal, não é apenas ausência de toque, mas ausência de sentido, ausência de identidade.
Quantas vezes você já sentiu que carrega cicatrizes invisíveis, rejeições que ninguém vê e que o mantêm à margem dos afetos, dos propósitos, das promessas que parecem para os outros? Será que o isolamento do leproso não é, de certa forma, o retrato fiel de um coração cansado de viver à sombra, longe da realização plena? E se eu te dissesse que há uma sabedoria divina que transforma o intocável em protagonista, que leva quem está à margem de volta ao centro da história, mudando seu caminho de dor em estrada de honra? Será que você está pronto para aceitar que Deus pode reescrever o roteiro da tua história, mesmo quando tudo ao redor grita por desonra e esquecimento? A multidão prendia a respiração. Todos sabiam o que Moisés havia dito. O leproso deve morar fora do acampamento. A lei era implacável, mas o coração de Jesus não era guiado pela rigidez. Quando ele estende a mão e toca o leproso, algo impossível acontece. Jesus se aproxima, desfazendo séculos de preconceito com um gesto. Ele não apenas fala, mas toca. Quero, seja limpo, declara. E naquele instante, a pele do homem se torna pura como a de uma criança, mas mais importante, sua dignidade é restaurada. O que Jesus faz ali é mais do que milagre, é reintegração. O que para todos era lixo, para Deus é propósito em transformação. Hoje eu te darei sabedoria e mudarei o teu caminho. Bradaria o céu naquele instante, porque só quem experimentou a dor da exclusão pode compreender o poder restaurador de ser aceito, amado e chamado para um novo destino. Talvez você pergunte, por que minha vida é marcada pela rejeição? Por que não encontro espaço no círculo dos que têm valor? O leproso, ao ser tocado, não apenas recebeu uma nova pele, mas também uma nova história. Isso não foi uma concessão, mas uma decisão divina de quebrar paradigmas humanos e exaltar o impossível. Deus te diz hoje, eu vejo teu sofrimento, tuas noites solitárias, tua busca por pertencer. Não se engane, a exclusão imposta pelos homens não anula o chamado do céu. Muitas vezes acreditamos que o tempo vai apagar as mágoas, mas há feridas emocionais que só o toque de Cristo pode verdadeiramente curar. Ele se aproxima onde ninguém quer chegar. Ele toca onde todos condenam. Ele chama para perto quem o mundo insiste em afastar. Você já se perguntou se sua exclusão não é justamente o palco onde será revelada a maior virada da sua jornada? O que dizem de você, que é fraco, indigno, incapaz, pode ser o exato lugar onde Deus deseja mostrar sua glória. O segredo está em se lançar aos pés de Jesus. Mesmo se sentindo indigno, mesmo ouvindo a voz da vergonha, há uma coragem incomum em clamar. Senhor, se quiseres, podes mudar minha história, minha rota, meu destino. Ao tocar o leproso, Cristo nos ensina que nenhuma barreira social, espiritual ou emocional é capaz de impedir a intervenção divina quando há humildade e fé. O que para todos era motivo de afastamento, para Deus era espaço de milagre. Não se trata de saber o que fazer agora, mas de confiar que há sabedoria preparada, que há um novo caminho aguardando aqueles que não desistem de buscar. O que antes era ruína, agora é porta aberta para um recomeço. Quantas vezes você já desistiu de tentar por temer ser rejeitado? Quantas vezes acreditou que teu passado te impediria de viver o futuro preparado por Deus? Será que não é hora de desafiar a lógica da exclusão e acreditar que a mão do Senhor pode tocar e transformar o que todos chamam de impossível? Se você sente que carrega a lepra invisível da rejeição, que teu ambiente insiste em te manter à margem, entenda, há um chamado para romper com ciclos de autopiedade e levantar a cabeça. Porque Deus não se limita ao que os outros dizem sobre você. Sua identidade não está presa ao olhar dos homens, mas ao amor do Pai. Hoje eu te darei sabedoria e mudarei o teu caminho. Ecoa como resposta para quem crê que não há mais lugar.
para quem cansou de procurar aceitação externa. É possível, sim, viver a restauração da honra, mesmo após anos de esquecimento. A palavra do Mestre ecoa sobre tua vida. Quero, seja limpo. Não há trapo, cicatriz, exclusão social ou religiosa que possa impedir o sopro divino de te reintegrar ao destino que Ele desenhou para você. Não aceite uma vida de migalhas emocionais. Deus te vê, Deus te toca. O que outros desprezaram, Ele toma para si e transforma em testemunho. Será que não chegou o momento de permitir que o toque de Cristo cure o que ninguém consegue ver? Há algo que poucos percebem. A solidão não é o fim da linha, mas o início de uma nova estação. O leproso poderia ter acreditado que seu ciclo se encerraria no isolamento, mas foi ousado o suficiente para desafiar as regras do homem, apostando tudo no amor de Deus. Talvez hoje você precise dessa ousadia para se aproximar, para rasgar o silêncio, para pedir ao Pai que faça o improvável. Não permita que a vergonha seja mais forte que a voz da restauração. Se neste exato momento você sente que foi para o fora do acampamento, saiba que Deus determina teu retorno, tua reintegração, tua nova história. O mundo pode te esquecer, mas o céu jamais te ignora. Faça neste instante uma declaração de fé nos comentários. Se esta palavra encontrou teu coração, escreva: Jesus me reintegra. Permita que essa frase seja teu grito silencioso de liberdade, tua oração pública de quem deseja romper toda exclusão, toda vergonha, todo ciclo de desonra. Dê esse passo consciente, pois cada palavra escrita é um ato espiritual de restauração. Mas isso não é tudo. Existe algo ainda mais profundo sobre o poder restaurador de Deus que você jamais ouviu. E o que está prestes a ser revelado pode redefinir completamente o teu entendimento sobre aceitação e propósito. Saulo apertava ainda mais o passo, os olhos fixos diante do horizonte poeirento de Damasco, mas o coração e os pensamentos aprisionados no passado recente, marcado a fogo com sangue, gritos e nomes esquecidos de homens e mulheres perseguidos por sua mão. Havia naquela urgência de chegar uma tentativa desesperada de abafar a inquietação que já corroía sua alma. Era mesmo justo que alguém como ele, responsável por tanto sofrimento, tivesse direito a um novo começo? O peso das escolhas feitas se tornava mais árido a cada passo, como se a areia do caminho se infiltrasse nos seus pulmões, dificultando a respiração. O medo de enfrentar as consequências, de que Deus estivesse esperando para puni-lo, era mais real do que o próprio pó que o cobria. Essa angústia de não saber qual direção tomar quando tudo o que se conhece é o caminho da culpa. Você já sentiu essa pressão esmagadora? Já se perguntou se, um dia, o passado deixará de te perseguir? É nessa estrada, entre o remorso e o desespero, que a voz de Jesus rasga o céu. Uma luz mais branca do que qualquer sol o detém, o lança por terra, e a pergunta que ecoa não é uma acusação, mas um convite. Saulo, Saulo, por que me persegues? O temor paralisa, mas dessa vez não há ameaça, há uma oportunidade. Jesus não ignora os erros, mas propõe uma redenção inacreditável. Este homem é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Atos 9:15. Quem imaginaria que o maior perseguidor se tornaria instrumento de transformação mundial? O passado de Saulo não é apagado, mas é redirecionado. Deus transforma as marcas de vergonha em pontes de testemunho. E o que antes era certeza de condenação, agora é missão e esperança para multidões. Diante desse choque divino, Saulo não foge, nem se defende. Silencia. O verdadeiro medo, então, não é da consequência do passado, mas de resistir ao novo caminho que Deus abre. É exatamente nesse ponto em que muitos de nós tropeçam. Ansiamos por mudança, mas tememos que a nossa história tenha nos desqualificado para a misericórdia divina. Será mesmo que você não merece uma segunda chance?
Ou será que o medo do julgamento tem esmagado a voz de Deus, que insiste em te chamar para um novo propósito? O profundo impacto desse episódio está no modo como Jesus redefine aquilo que parecia impossível de redimir. A sabedoria que vem do alto não apaga o que você viveu, mas oferece um novo significado. Tudo o que um dia te afastou da presença divina, agora é matéria-prima para gerar empatia, compaixão e autoridade no serviço ao próximo. Você pode, nesse exato instante, estar tomado pelo receio de que as feridas do passado sejam sua sentença eterna. Talvez cada conselho, cada pregação, cada lembrança te lance de volta ao tempo do erro, fazendo crer que não há perspectiva, não há desvio possível no teu caminho. No entanto, a promessa celestial não é condicionada ao que você foi, mas ao que Deus é capaz de realizar a partir de sua história. O que Saulo experimentou não foi um esquecimento mágico dos seus pecados, mas a consolidação de uma nova trajetória, onde até mesmo o maior erro se converte em ferramenta de ensino e cura para os outros. E ainda mais surpreendente é que Deus não espera que Saulo resolva tudo sozinho. Ele envia Ananias, um instrumento de restauração e bênção, mostrando que o caminho do perdão passa também pela comunhão e pelo acolhimento na comunidade de fé. Quantos de vocês carregam esse fardo invisível, vivendo à sombra de decisões que já não podem ser mudadas? Quantas noites já foram gastas em pensamentos tortuosos, acreditando que não existe saída honrosa para quem desapontou a Deus, a família, a si mesmo? Saulo nos mostra que o reconhecimento do erro, a disposição para ouvir a voz de Cristo e a coragem de aceitar um novo papel são suficientes para que Deus escreva uma nova história. Não é coincidência que naquela estrada ele fica cego, porque às vezes é necessário perder o controle visual do próprio destino para que a direção superior se revele. E quando os olhos de Saulo se abrem, não é mais para perseguir, mas para servir, amar e proclamar aquilo que antes rejeitava. Você consegue imaginar? Se a graça foi capaz de transformar o maior inimigo do Evangelho no seu mais ardoroso propagador, o que ainda te impede de crer que há um plano sobrenatural e irresistível te aguardando? Não permita que o medo das consequências continue ditando tua rota. Deus te anuncia hoje um caminho diferente. Ele mesmo promete sabedoria para cada decisão, força para cada recomeço e um propósito que transcende até mesmo a maior dor. E por mais que as vozes do passado tentem te aprisionar, há algo ainda mais profundo. Quando a voz de Jesus chama, todo destino pode ser mudado. Entenda, a pergunta não é se você merece, mas se você está disposto a deixar que o Senhor transforme cada cicatriz em testemunho vivo. E se você, assim como Saulo, reconhece hoje a necessidade de um novo rumo, esse é o momento de declarar publicamente. Escreva nos comentários: Deus, reescreve minha história. Não por orgulho, mas como prova de que você crê que a tua trajetória pode ser radicalmente alterada por essa promessa de sabedoria e nova direção. Mas não pense que tudo termina aqui. Existe um segredo ainda mais profundo sobre o passado e o chamado que poucos têm coragem de enfrentar. E o poder desse próximo ensinamento pode desafiar tudo aquilo que você já acreditou sobre perdão. Preste atenção, porque o que vem agora pode ser a resposta para a pergunta que ecoa silenciosa em teu coração há tanto tempo. Sara está no fundo de sua tenda, os olhos perdidos no vazio do silêncio que parece ressoar mais alto do que qualquer som. O cheiro do deserto entra junto ao vento daquela tarde, enquanto o riso dos servos brinca do lado de fora, como uma lembrança cruel do tempo em que ela mesma acreditava sem reservas. Anos e anos já se passaram desde que Deus falou a Abraão, prometendo algo impossível, um filho, uma descendência tão numerosa quanto as estrelas que salpicavam o céu noturno. O tempo foi passando,
Os cabelos de Sara embranqueceram e cada novo amanhecer parecia mais uma afronta à sua esperança. Não era apenas o ventre de Sara que estava vazio. Era seu coração que pesava, esmagado pela sensação esmagadora de promessas que nunca saíram do papel. Ela via o marido fiel, ainda orando, ainda acreditando, e ao mesmo tempo sentia a vergonha de suas próprias dúvidas. Será que Deus realmente cumpre o que diz? Ou tudo não passa de delírio dos que não querem encarar a realidade? No acampamento, Abraão limpa o suor da testa, olhando para o horizonte e recordando cada palavra do Eterno, cada vez que ele sussurrou direção quando tudo o que havia era incerteza. Sara, porém, sente-se consumida por uma dor silenciosa, a dor de quem já não sabe o que fazer quando todos os esforços, todas as lágrimas, todas as preces parecem não mover o céu. Talvez você se reconheça em Sara, sentado no chão da vida, exausto de esperar por respostas ou saídas que nunca chegam. Você já questionou: Deus te diz hoje, mas por que o hoje de Deus nunca chega para mim? Por que o caminho do Senhor parece tão distante do meu, quando tudo que peço é uma resposta clara, uma direção, um sinal concreto de que não fui esquecido? Tantas vezes ouvimos das bocas religiosas que basta confiar, que Deus escreve certo por linhas tortas, mas ninguém fala da dor crua, da ferida da espera longa, do medo de nunca ver o que foi prometido se cumprir. Será mesmo que falta é fé, ou existe algo mais profundo? Será que a sensação de não saber o que fazer é o espaço onde a sabedoria do alto pode florescer, só que do jeito e no tempo dele, não do nosso? Sara já duvidou, já perdeu as forças e talvez até tenha desejado sumir das páginas da história. Mas a palavra revela um detalhe que poucos notam. Não importa o tamanho da espera, Deus sempre tem seu momento exato de agir. E o Senhor visitou Sara como havia prometido e fez o Senhor com Sara como tinha falado. Gênesis 21:1. O texto não diz apenas que Deus apareceu. Ele visitou Sara, olhou para ela, lembrou-se dela, trouxe à tona tudo o que parecia impossível. A promessa não era apenas para Abraão, era para Sara, aquela que todos diziam ser velha demais, esquecida demais, desacreditada demais para viver algo novo. E aqui surge o choque. E se o maior milagre da sua história não depende do seu esforço, mas da fidelidade de um Deus que não mente? E se, na verdade, enquanto você gastava suas últimas forças tentando decifrar qual o próximo passo, Deus já estava preparando teu caminho de forma invisível, tramando detalhes que você nunca imaginou? E se o que você chama de demora, o céu chama de cuidado, preparo, alinhamento perfeito? Não é fácil sustentar a esperança quando tudo desmorona ao redor, mas é nesse cenário que a glória se revela com mais força. Sara riu, sim, quando ouviu que teria um filho. Riu de nervoso, de rendição, de incredulidade. Quantas vezes você também já sorriu por fora, mas chorou por dentro, ouvindo palavras de ânimo que pareciam vazias? Deus não se intimidou com o riso de Sara, não recuou diante da dúvida humana. Ele cumpriu, no tempo certo, e mudou a história de uma família, de um povo, da humanidade. Hoje, se sua alma está ferida pela espera, se você não sabe mais em quem acreditar, se o seu agora parece um deserto interminável, o Eterno sussurra: eu sou fiel. O que parece fim é, na verdade, o solo fértil para o extraordinário. Deus te diz hoje: toda espera transformada em riso, toda lágrima regando a terra da promessa, todo cansaço prestes a ser substituído por alegria plena. O mesmo Senhor que visitou Sara promete visitar tua dor, surpreender teu coração, transformar o impossível em realidade. A sabedoria divina não se limita à lógica. Ela floresce na contramão das probabilidades, muda teu caminho quando você menos espera. Não permita que a cultura do imediatismo roube de você o milagre que só se revela para quem permanece, mesmo sem entender, mesmo sem forças, mesmo sem saber o que fazer. O que é mais confortável
desistir e culpar Deus ou se abrir para a possibilidade de que Ele está, agora, alinhando cada detalhe para que, ao final, você reconheça que foi obra dele e não tua. Quantas vezes você já se pegou duvidando, como Sara, e sentiu vergonha até de orar, acreditando que a incredulidade anula a promessa? Isso é mentira. Deus é maior que suas dúvidas, mais presente do que a sua ansiedade, mais fiel do que aquilo que você sente. Quando tudo diz não, Deus sussurra sim ao tempo que Ele mesmo estabeleceu. O que falta em tua história pode ser justamente a intervenção do Altíssimo em sua agenda divina. Agora, respire fundo. Permita-se sentir o peso dessa palavra. Feche os olhos e imagine. Quem seria você se deixasse o medo da espera dar lugar a uma confiança radical, mesmo sem respostas? Você pode se perguntar, será que o Eterno ainda olha para mim? Sim, olha. E visita, e cumpre, e transforma, porque Ele é fiel para fazer o que prometeu. Se você sente que esse tema te atravessa, que o dilema de Sara ecoa nas tuas noites de insônia, escreva nos comentários. Eu recebo o novo de Deus para a minha vida. Declare isso como quem joga sementes na terra, mesmo que a chuva pareça demorar. Sua coragem de comentar pode, sim, ser o primeiro passo no caminho que Deus está mudando para você, mesmo que você ainda não saiba como. Mas lembre-se, há uma verdade escondida que pode revolucionar sua maneira de esperar. Nem sempre Deus muda as circunstâncias, mas Ele sempre muda você no processo. E é aí que mora o sobrenatural. No meio do deserto, Ele visita, Ele renova, Ele faz nascer o que ninguém jamais acreditaria ser possível. E se eu te dissesse que a próxima história é tão poderosa quanto essa e revela um segredo que vai desafiar tudo o que te ensinaram sobre ser escolhido, prepare-se, porque a revelação que está por vir pode ser a chave que faltava para destrancar as portas do seu destino. Os pés machucados do filho pródigo afundam na poeira do caminho enquanto ele retorna à casa que um dia foi seu refúgio e agora parece distante. A pele marcada pelo sol, as roupas sujas do lixo a que se submeteu e o odor do fracasso abraçam seu corpo com dureza. A vergonha pesa mais do que a fome. Ele carrega o medo de não ser mais digno, nem de ser chamado de filho, duvidando de todo o valor que um dia teve. Em cada passo, a memória das noites de festa e do dinheiro desperdiçado se mistura ao silêncio angustiante das madrugadas solitárias. Não há consolo quando a alma está ferida pelo arrependimento, e tudo o que antes era brilho se transformou em pó. Se ele tivesse seguido outro caminho, se tivesse escutado a voz da sabedoria, sua vida agora não seria ruína. Mas quem nunca caiu na ilusão de acreditar que sabia o que era melhor? Quantas vezes você já se viu olhando para o espelho, sentindo repulsa pelo que se tornou, sufocado pela pergunta, por que me perdi tanto de mim mesmo? Deus te diz hoje, você que não sabe o que fazer com o peso do seu passado, você que teme enfrentar sua família, que sente vergonha do que se tornou, existe um novo começo disponível, mesmo quando tudo parece perdido. O filho pródigo, ao ver de longe a casa de seu pai, deve ter sentido o coração disparar, as mãos suando de nervosismo, talvez até imaginando que seria rejeitado, humilhado, tratado como um estranho. Mas aí acontece o inesperado. O pai o vê ainda distante e, contrariando toda a lógica social, corre ao seu encontro. Não caminha lentamente, não espera explicações, não pede justificativas, não exige provas. Ele simplesmente corre, de braços abertos. E antes que o filho consiga soltar o discurso ensaiado, é envolvido em um abraço de pura aceitação. E estando ainda longe, seu pai o viu. Correu ao seu encontro e o abraçou. Lucas 15, 20. Quantos aqui imaginam que Deus está com o dedo em riste dizendo eu te avisei? Quantos foram ensinados ou talvez até zombados com frases cruéis como faça por merecer, depois volte? Mas a sabedoria que vem do céu não se move pelo peso da culpa, e sim pela força do amor redentor.
E se eu te dissesse que a vergonha que você sente, na verdade, é uma estratégia do inimigo para te impedir de experimentar a restauração que Deus já preparou para o seu caminho? Muitas vezes, a sociedade exige que você se esconda, que finja ser alguém perfeito, mas o coração do Pai sempre vê além do que está aparente. O filho pródigo errou, sim. Ele se perdeu, sim. Mas a história não termina na vergonha. A verdadeira virada acontece quando ele se permite retornar, mesmo sem saber o que esperar. E ali, naquele reencontro, todo o passado é atravessado por uma nova luz. O caminho do filho muda, não porque ele acertou, mas porque foi abraçado por um amor que não calcula perdas, que não exige nada além de um retorno sincero. Quantos de nós acumulam vergonha, escondendo feridas, adiando o reencontro com a graça, achando que já não há mais espaço no coração do Pai? Você consegue sentir a intensidade dessa cena? O filho não precisa provar nada. Ele não precisa reconstruir tudo sozinho. Deus está pronto para romper a lógica da humilhação pública e fazer de você exemplo de restauração. O abraço do Pai não apenas consola, ele redefine, ele devolve dignidade, ele restaura a identidade. Quantos de vocês carregam marcas do passado? Vícios, escolhas erradas, relacionamentos quebrados, sonhos abortados, e pensam que é impossível reescrever sua história? Mas, e se a vergonha não for sua sentença, e sim o ponto de partida para um novo caminho traçado pela sabedoria divina? Deus te diz hoje, onde há culpa, Ele coloca graça, onde há ruína, Ele planta esperança, onde há vergonha, Ele prometeu honra. Não é hora de permitir que a dor do ontem defina o seu amanhã. Não é necessário saber cada passo do futuro, quando a promessa é que Ele mesmo te guiará e mudará o teu caminho. O que impede você de voltar? O orgulho? O medo do que vão dizer? O receio de não ser aceito? Se até o filho pródigo ousou dar meia volta, você também pode. Basta dar o primeiro passo. Deixe que o olhar do Pai encontre o seu, mesmo à distância. Não tenha medo do julgamento, porque a mesa do banquete já está sendo preparada. Não importa o quão longe você tenha ido, o convite permanece. Volte. Imagine agora Deus falando contigo. Eu vou te dar sabedoria para reconstruir. Vou tomar tua mão. Vou te mostrar o caminho que ninguém mais consegue ver, porque eu te amo mais do que os teus erros. Basta uma escolha corajosa para que todo o percurso mude. E se nessa história sua vergonha se transformasse na sua maior mensagem de esperança para outros? Quantas pessoas ao seu redor precisam saber que é possível voltar, recomeçar, ser restaurado, mesmo depois de desperdiçar tudo? Seu testemunho pode ser o instrumento de transformação que Deus deseja usar. Quando ainda estava longe, o Pai viu o Filho. Não importa o quanto você se sinta distante, Deus já está te olhando com compaixão e está correndo ao seu encontro neste exato momento. E se essa história está mexendo com algo profundo aí dentro, declare nos comentários agora: eu volto para os braços do Pai. Faça disso um ato público de fé, não para agradar homens, mas para mostrar que você reconhece a voz que está te chamando para casa. Será que você tem coragem de deixar a vergonha para trás e permitir que a sabedoria que vem do alto realmente guie seus próximos passos? Leve essa pergunta contigo, porque um dos maiores segredos dessa narrativa ainda está por ser revelado. O que é revelado sobre o verdadeiro poder da restauração e o quanto isso pode mudar não apenas o seu destino, mas o de muitos ao seu redor, é algo que pode redefinir tudo o que você entende sobre amor, perdão e futuro. Rabi permanecia imóvel, atrás da sombra pesada das muralhas de Jericó, o olhar perdido entre as rachaduras do barro seco, sentindo sobre si o peso de uma identidade marcada não por glória, mas por vergonha e exclusão. Enquanto as conversas dos guardas ressoavam distantes e a cidade fechava suas portas,
Seu coração travava uma batalha silenciosa. Na solidão daquele quarto pobre, cada respiração era um lembrete incômodo de tudo o que já fizera e, principalmente, de quanto sentia que ninguém, muito menos Deus, poderia desejar seu nome escrito na história dos justos. Talvez você já tenha sentido, nos recantos mais escuros da tua alma, essa culpa que sufoca quando a oportunidade de fazer o bem passa diante dos teus olhos e você, tomado por medo, insegurança ou puro cansaço, permanece parado, como se a decisão de agir fosse grande demais para suas mãos. Quantas vezes o não sei o que fazer agora virou paralisia e depois remorso? Raabe sabia o que era isso. Mesmo nos piores momentos, ela sentia uma voz sutil dizendo: ainda há um caminho novo, mesmo para quem errou tanto. A noite em que Raabe escutou batidas apressadas à sua porta foi a mesma em que, sem saber, sua história mudou para sempre. Não era apenas o som de dois estrangeiros, mas o chamado urgente de uma escolha que ecoaria através dos séculos. Os espiões israelitas, perseguidos, cansados, desesperados, lhe imploraram abrigo. A cidade toda clamava por justiça contra os inimigos, mas ali, diante da encruzilhada, Raabe experimentou uma espécie de sabedoria divina que transcendia a lógica humana. Em vez de ceder ao medo, ela escolheu a compaixão. Lucas narra sobre o bom samaritano. Passou perto dele e, ao vê-lo, moveu-se de íntima compaixão. Lucas 10, 33, 34. A história de Raabe, assim como a do samaritano, revela que a compaixão verdadeira não escolhe o momento perfeito nem espera por reconhecimento. Ela age no agora, no ordinário, quando tudo ao redor diz que é melhor não se envolver. Aquele gesto simples de acolher, esconder e depois orientar os estrangeiros não apenas salvou vidas, mas foi o momento em que Raabe mudou o próprio destino. A culpa paralisante de nunca fazer o bem foi substituída por uma coragem silenciosa, que a fez entrar no caminho novo, preparado por Deus. Quantas vezes você já hesitou diante do sofrimento do outro, dizendo para si mesmo que não era o momento, ou que não saberia como ajudar? Talvez sua vida esteja cheia de momentos em que você se pergunta se Deus ainda pode escrever algo belo na sua história, depois de tantos erros ou de tanto silêncio diante da dor alheia. Mas a mensagem transformadora desta noite é: o céu não se impressiona com perfeição, mas se move diante de corações dispostos. A sabedoria que Deus entrega para quem não sabe o que fazer é, muitas vezes, o impulso humilde de se mover em direção ao necessitado, mesmo quando ninguém está olhando. O impacto real desse ensinamento não está apenas na salvação dos espiões, mas no novo caminho que se abriu para Raabe. A mulher desprezada e esquecida se tornou ancestral do próprio Messias, porque um dia ousou agir com misericórdia, mesmo sem saber se seria reconhecida, recompensada ou sequer lembrada. Quando o medo de se omitir te encurralar e a vergonha do passado te segredar que você não faz parte dos planos de Deus, lembre-se de Raabe e do bom samaritano. Eles não tinham mais respostas do que você, mas escolheram fazer o bem com o pouco que tinham. E Deus, naquele exato instante, mudou radicalmente o destino deles. Você já se sentiu fora dos planos de Deus? Já acreditou que o seu passado ou o peso do que deixou de fazer são motivos suficientes para que Ele não queira te incluir em sua história? Será mesmo que os teus fracassos e omissões têm mais peso do que a graça que Ele quer derramar sobre o teu futuro? Há quem diga que só os bons podem ser usados por Deus, mas Raabe e o samaritano provam que a misericórdia quebra todas as lógicas humanas. Não é sobre merecimento, é sobre disponibilidade para agir com compaixão quando a oportunidade surge. E se hoje você estiver diante dessa porta, ouvindo alguém bater, seja uma pessoa ou um chamado divino para mudar de postura, lembre-se, cada ato de bondade pode reescrever o seu caminho.
Deus não se esquece de quem, mesmo cheio de dúvidas ou passado marcado por escolhas erradas, ousa avançar e ajudar o próximo. Ele usa o improvável, o cansado, o quebrado, o que não sabe o que fazer. O que ele pede não é que você já tenha tudo resolvido, mas que esteja disposto a dar um passo de amor quando a ocasião se apresentar. Pela fé, Raabe não pereceu. Hebreus 11:31. É esse tipo de fé, de ação no meio da dúvida, que Deus honra. Não permita que a culpa te mantenha cativo. Não aceite a mentira de que você não faz parte dos planos de Deus porque teve medo, porque hesitou, porque pecou ou ignorou alguém. Hoje, Ele te diz que a sabedoria não é apenas saber o que fazer, mas dizer sim quando o coração pede misericórdia, mesmo sem garantias ou certezas. Talvez esteja ouvindo bem agora aquele sussurro. Você não sabe o que fazer agora? Entrega-me a tua vulnerabilidade, porque eu te darei discernimento para agir com compaixão e colocarei diante de ti novos caminhos. A mudança de rota, aquela que você tanto deseja, pode começar com um simples gesto de cuidado ao próximo, mesmo que ninguém veja ou reconheça. A sabedoria divina surge, muitas vezes, quando ousamos sair de nós mesmos e enxergar a dor de quem está caído à beira do nosso caminho. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você não aceita mais viver na mesma escuridão de ontem. Essa busca por direção, por sentido, por um caminho que faça seu coração finalmente respirar em paz, não é apenas um desejo humano, é um chamado divino. Foi Deus quem te conduziu até este momento, porque Ele sabia exatamente o que você precisava ouvir hoje. Durante esses 20 blocos, você se deparou com dores que talvez nunca teve coragem de confessar nem para si mesmo. Viu espelhos da sua vida refletidos em personagens que, mesmo marcados por fraquezas, foram restaurados por algo que o mundo nunca poderá oferecer: a sabedoria divina que muda caminhos. Agora me diga, quantas vezes você já se perguntou se Deus realmente fala com você? Quantas vezes você achou que estava esquecido, excluído dos planos celestiais? Mas hoje, depois de tudo o que foi revelado aqui, você ainda pode duvidar que Ele está te guiando? A sabedoria de Deus não se manifesta em teorias. Ela se manifesta em encontros. E você acaba de viver um encontro com a verdade que liberta, com o consolo que cura, com o direcionamento que transforma o caos em propósito. Não importa o tamanho do desespero, não importa há quanto tempo você caminha sem respostas. A partir de agora, você não precisa mais tropeçar em incertezas. A voz que criou os céus está sussurrando ao seu espírito: eu vou te mostrar por onde ir. Mas essa promessa exige uma entrega, não parcial, não condicional, mas total. E se você sentiu esse toque, se percebeu que essa palavra foi mais que conteúdo, foi vida entrando onde só havia dor, então chegou o momento de fazer algo que mude tudo. Feche os olhos por um instante, respire fundo e abra o coração como talvez nunca tenha feito antes. Imagine Jesus se aproximando com o olhar mais terno que você já viu, sem acusações, sem exigências, apenas com amor. E agora, com fé, declare comigo: Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu sei que Tu sabes. Eu entrego cada área da minha vida que precisa de direção, cada dor escondida, cada angústia silenciosa, cada medo que me paralisa. Eu Te dou liberdade, Espírito Santo, para conduzir meus passos. Transforma meu interior, renova minha mente e muda meu caminho. Eu confio em Ti, eu recebo Tua sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou profundamente com você, escreva nos comentários: Jesus, toma minha vida e muda meu caminho. Esse não é só um comentário, é um ato público de fé. É uma entrega que ativa o céu. E quando você comenta, você também estende essa mensagem a quem mais precisa. Deus quer usar até a sua reação para alcançar outros corações. E se isso tudo tocou sua alma de forma real, então escute com atenção.
O vídeo que está aparecendo na sua tela agora é a continuação exata dessa jornada. Não saia sem assistir. Ele carrega segredos espirituais que podem ser a resposta que ainda falta para completar o que Deus começou hoje. Clique, assista e permita que a obra continue, porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que você pediu em silêncio nas suas orações. Se você foi até o fim, testemunhe isso. Escreva com ousadia: eu cheguei até o final. Sua perseverança não foi em vão. Seu coração foi tocado, curado, realinhado. Agora compartilhe este vídeo com alguém que esteja vivendo um tempo de escuridão. Seja o canal que Deus usa para mudar o caminho de alguém. E se inscreva no canal, não apenas por hábito, mas como um ato de aliança com essa caminhada de fé. Sua inscrição é como dizer: eu quero continuar ouvindo a voz de Deus. E para selar esse momento sagrado, receba essa promessa viva: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Sim, Deus ouviu seu clamor, e o que Ele vai revelar no próximo vídeo pode ser exatamente aquilo que você tanto esperava. Clique agora. Algo glorioso está por vir.